Vai passar por audiência de custódia aquele médico equatoriano acusado de manter uma paciente, uma história horrorosa, né? Uma paciente em cárcere privado dentro de um hospital no Rio de Janeiro. Pinho, conta detalhes dessa história pra gente, por favor. Bom dia. Guerreiro Silva Desculpa, diz... Pinho, pode começar de novo, por favor? Eu Claro. perdi aqui o seu áudio inicial. Bom dia. Vamos nessa. Bom dia, Sheila Megali, também aos nossos ouvintes. O Bolívar Guerreiro Silva, de 63 anos, como você disse, vai passar por essa audiência para ver se não foi cometida nenhuma irregularidade durante o cumprimento do mandado de prisão, mas a princípio ele permanece 5 dias na cadeia. A prisão temporária que tinha sido decretada no fim de semana no plantão do Judiciário, ela era de 30 dias, mas foi revista pelo juiz responsável pelo caso ontem, que disse, por não se tratar de um crime hediondo, que o prazo mais adequado seria o de 5 dias, para dar tempo da polícia reunir nesse período provas que possam ajudar aí na elaboração do inquérito e, passado esse período também, a polícia, se for necessário, se assim achar que deve fazer, pode solicitar a extensão desse prazo. O Bolívar é um médico equatoriano que trabalha aqui no Brasil. Ele já tinha sido preso em 2010 por outro crime envolvendo atividade estética e a acusação que cai sobre ele agora é a de manter uma paciente de 35 anos em cárcere privado em um hospital privado de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher foi acionada por familiares dessa paciente, que a gente não vai identificar, até para preservar a imagem dela. Essa familiar dessa paciente disse para os policiais da DEAN que ela não conseguia transferência para outra unidade de saúde e que sequer era autorizada a se locomover pelo hospital e que seu quadro de saúde estava se agravando. Ela passou por um procedimento estético no abdômen em março, precisou voltar 3 dias depois ao hospital porque o curativo estava se soltando, a cicatrização não estava acontecendo da forma como ela esperava e ela apresentou piora no quadro de saúde. De lá para cá, ela foi internada, passou por mais 8 cirurgias. Familiares ainda dizem que ela foi convencida nesse período a fazer mais uma cirurgia plástica nas mamas e hoje o estado dela é de pontos de necrose no corpo, ferimento ainda aberto da primeira cirurgia realizada em março e um quadro de saúde considerado grave. A gente traz agora um trecho da delegada Fernanda Fernandes, responsável pela operação que levou o médico Bolívar Guerreiro preso, e ela fala sobre os primeiros passos dessa investigação. Tinha direito de acompanhante, mas não tinha direito de sair do hospital. Né? O cárcere, geralmente, é quando você tenha impedido a sua liberdade de locomoção. Essa fala ela faz menção à alegação da equipe médica que disse ela não estava em cárcere. Ela estava ali até com uma acompanhante 24 horas, mas a delegada diz que a partir do momento em que a transferência dela para qualquer outra unidade de saúde é negada pelo médico, isso configura o cárcere privado. E essa acompanhante também prestou depoimento dizendo que a todo momento a família tentava a transferência dela para uma outra unidade de saúde, o que era negado pelo hospital a ponto de entrarem na justiça pedindo a transferência por decisão judicial, o que não aconteceu. Um outro agravante que a delegada também citou é que a investigação ela teve início há mais ou menos uma semana e a polícia vem solicitando prontuário médico e até ontem ele não tinha sido disponibilizado para os investigadores. Em depoimento, o médico disse que ia entregá-lo hoje, mas foi preso ontem diante até da complicação ali para os investigadores avançarem nesse inquérito, diante da falta de colaboração. Vou trazer também um trechinho do depoimento do pai dessa vítima, que a gente também não vai identificar, falando que ele ficou abismado com o estado que ele viu o corpo da filha. Esse médico aí, pelo que eu vi lá, um açougueiro, porque, poxa, para fazer o que ele fez, olha que eu tenho 67 anos, nunca na minha vida eu vi o que eu vi lá com a minha filha. Eu passei mal. Bom, vocês perguntaram mais cedo também qual foi o posicionamento desse hospital. A gente recebeu uma nota dizendo que as acusações são infundadas do Hospital Santa Branca e que o médico não pertence ao quadro societário da empresa e que o hospital repudia qualquer tipo de prática criminosa. Eu tive acesso a alguns depoimentos, assim como a nossa equipe, e pelo que eu vi do que os diretores e funcionários disseram para a polícia, realmente é muito na base da negativa, dizendo que ela não estava sendo mantida em cárcere privado ou pessoas dizendo que não sabiam quem era, que não tiveram contato, e o médico falou que ela está em perfeito quadro clínico nesse momento, apesar de estar necrosando por dentro
e está há 4 meses com uma ferida aberta de uma cirurgia plástica. Esse médico é bastante popular nas redes sociais, né? Em uma delas ele tem 40 mil seguidores, ele já ganhou o título de cidadão caxiense pela Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias. Aliás, quem concedeu o título foi o irmão do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. A gente falou bastante dele na época da epidemia, lembra, Sheila? Um negacionista, gente finíssimo. É o irmão dele, que é vereador, que concedeu esse título de cidadão caxiense para esse médico que tem uma capivara longa, inclusive com mortes de pacientes. O que eu tô tendo certa dificuldade de entender, Pinho, é a motivação desse crime, né? Quem rouba alguém tem como motivação ganhar dinheiro. Mas qual seria a motivação desse médico de manter essa mulher em cárcere privado, ocultar um erro médico? A gente tem informação sobre isso? A polícia segue essa linha, Megali, de que foi um procedimento que deu tão errado que ele estava tentando fazer com que ninguém tivesse acesso a essa paciente fora do hospital, mas no depoimento do médico aos policiais, ele disse que não considera que houve erro médico. Ele, inclusive, diz que ela é que tem problema de cicatrização, mas que dentro do contexto atual, ela vem se recuperando de forma que ele pode avaliar o quadro clínico dela como estável. Até a auxiliar dele, uma técnica em enfermagem, que é estudante de medicina, disse em depoimento que se fosse médica, diria que a paciente está em perfeito estado de saúde. Agora, são fotos impublicáveis, mas é assim, algo pavoroso. A gente está falando de um abdômen completamente aberto e necrosando desde março.